Agora nós vamos para o nosso quadro de entrevistas, onde nós atualizamos a situação do estado do Rio Grande do Sul, em especial o quadro para o agronegócio gaúcho. Então, as últimas informações atualizadas agora no nosso quadro de entrevistas. O Bom Dia Agronegócio recebe mais uma vez o senador da República e presidente da AproSoja Rio Grande do Sul, senhor Ireneu Hort, já nos fazendo companhia. Bom dia, seu Ireneu, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo por aqui, em especial num momento tão delicado, num esforço de comunicação do senhor. Muito obrigada mais uma vez. Ok, eu que agradeço. Seu Ireneu, qual é a atual situação do agronegócio gaúcho? O que o senhor pode nos trazer de atualização do que é possível até esse momento, apesar de todos os desafios, ser mensurado até agora? É momento de entender as perdas para se saber por onde começar? Sem dúvida, algumas lavouras de soja e arroz, especialmente, que ficaram por ser colhidas, o pessoal, a parte que consegue colher, voltou a colher, mas com grandes prejuízos. A soja, onde tinha em torno de 25% da área do estado por colher, algumas áreas não colhem mais, outras colhem com grandes prejuízos, né? Soja variada, umidade e tal. Muitas lavouras não vão ser mais colhidas, a mesma coisa é o arroz, né? E a turma na região onde não deu tanto problema, se preparando para começar o plantio da safra de inverno, que começa logo ali na frente, no mês de junho agora, né? Vai preparar trigo. Mas tem muitas áreas que sofreram lixiviação por excesso de chuva, o pessoal vai ter que recuperar a área antes de plantar. Antigamente você fazia plantio direto, sem mexer em nada, né? Só plantava. E hoje, com essas chuvas aí, muitos lugares, o pessoal vai ter que fazer um preparo diferente do que fazia antigamente. Mas o tempo também não está colaborando. Dá 3, 4 dias de sol e a previsão é chover novamente, e isso atrapalha. De toda forma, a situação é muito tensa, muito preocupante. Tu fala com produtores rurais, todos com problema, todos preocupados, né? E é uma situação que não se viveu antes, né? Então é muito difícil, a gente vai ter que, cada agricultor vai ter que se adaptar à sua nova realidade, né? Seu Ireneu, ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados a anistia, a urgência, né, para a anistia de dívidas dos produtores gaúchos. Como é que o senhor avaliou essa proposta? Como é que o senhor, essa aprovação? E como é que o senhor imagina que agora os trâmites seguirão, inclusive para a aprovação do projeto de lei efetivamente na Câmara e na sequência no Senado, e isso chegando efetivamente como uma medida de apoio e respiro a esses produtores? Acho que é fundamental. O produtor que tinha dívidas do dia a dia, todo mundo tem, né? E aqueles que tiveram o prejuízo total no estado da calamidade, se não fosse feito alguma coisa nesse sentido, até seria extremamente difícil de voltar à atividade. Eu acredito que vai passar no Senado com facilidade, né? E vai ser um alento para essa suspensão de dívida. Agora, além disso, vai ter que ser feito um reinício, vai ter que ser feito um novo financiamento para as pessoas voltarem a produzir, consertar as suas propriedades, casas, galpões, muitos perderam máquinas, né? E financiamento também para melhorar as terras. Então, esse é o passo seguinte. Essa suspensão agora aqui é fundamental para poder oportunizar a vida das pessoas. E acreditamos que seja aprovado, sim, com urgência. É um assunto urgente, até porque a missão do produtor e a missão do Rio Grande do Sul é produzir alimentos. E nós não podemos ficar aguardando decisões burocráticas para fazer a coisa voltar ao normal. Seu Irineu, e essa produção de alimentos, ela passa, né, muito claramente e é talvez um dos assuntos mais debatidos nesse momento quando se pensa nessa catástrofe que assolou o estado gaúcho, a condição da produção de arroz. O estado é o maior estado produtor do grão no país, mais de 70% da produção vem do seu estado, e todas as recentes medidas tomadas pelo governo foram duramente criticadas pelos agentes do setor, né? Primeiro, a condição ali
da informação de que seriam importadas até 1 milhão de toneladas de arroz. O leilão foi suspenso, teria acontecido ontem, mas foi suspenso pela Conab, sem muitos detalhes, mas também muito alinhado a essa inflação dos preços muito imediata no Mercosul. Os preços do arroz subiram 30% nos países vizinhos. O governo, então, vem com uma segunda medida e zera a TEC para o arroz de fora do Mercosul, né? E essa uma medida sem uma cota definida, inclusive. Como é que o senhor avaliou essas medidas? Como é que o senhor sente o setor arrozeiro aí no Rio Grande do Sul também recebendo essas medidas? E o que o senhor vê de movimentação para tentar, talvez, mitigar os efeitos de uma ação como essa ou até mesmo barrar uma medida como essa sinalizada pelo governo federal? O governo tomou uma decisão precipitada. Na verdade, é isso. Talvez querendo fazer política de aproximação do eleitor, coisa parecida. Uma medida politiqueira, na verdade. Porque o arroz ele estava com mais de 80% colhido no Rio Grande do Sul, né? E como nós temos 70% do mercado, os outros 30% praticamente no resto do país, especialmente em Santa Catarina, no Goiás e Tocantins, não tiveram problema. Então, o abastecimento está normal. E o governo tomou essa medida e nós entramos imediatamente aqui no Congresso uma medida suspendendo essa importação, né? Não sei se o governo se baseou nessa medida ou de outras entidades, especialmente a Federação do Arroz, que imediatamente se manifestou contra essa posição, né? E parece que está surtindo efeito. Tanto que a suspensão da Conab, ela veio em boa hora, eu espero que não volte a ter leilões daqui a poucos dias, né? Até porque nós estamos em final de safra. Então, existe um estoque grande. Se tiver que fazer algum leilão, coisa parecida, que seja feito lá na frente, quando efetivamente se notar que vai faltar. Mas nós acreditamos, especialmente a Federação do Arroz, que tem todos os números, ela entende que não vai ter esse problema, né? E se permanecer essa vontade do governo de importar arroz, o que vai acontecer? Vai desestimular a produção brasileira, especialmente a produção gaúcha. Então, o que pode ser bom agora vai ser péssimo logo ali na frente. Não vai ter produção. O arrozeiro gaúcho, para você ter uma ideia, nos últimos anos quase sempre trabalhou com prejuízo ou empatando. Agora teve 1 ou 2 anos que melhorou um pouquinho a situação, né? Os preços melhoraram um pouco e tal. Então, se nesse momento o governo entrar com uma trava dessas importando o produto, vai desestimular novamente, né? E uma coisa que já afetou, o fato do governo dizer que iria importar 1 milhão de toneladas, o que aconteceu? A América Latina, que produz arroz em alguns países também, o preço subiu 30% nos últimos 2, 3 dias, né? O que dificultaria mais ainda, o governo teria que subsidiar com um volume ainda maior. E nós, produtores, tendo que produzir ao preço que o governo quer estabelecer, nós vamos inviabilizar a atividade a médio e longo prazo. Então, nós continuamos dizendo que não pode, não deve importar arroz neste momento, até para o mercado se normalizar. E o mercado se estabelece pela oferta e procura, né? E você oferecer produto a mais do que a necessidade, a tendência é baixar. E baixando, inviabiliza a produção. E essa é a nossa preocupação. E era sabido, né, senador, que nós teríamos ali já um ano de oferta um pouco mais ajustada e nós necessitaríamos de algumas importações, mas o que não se pode, portanto, é ter uma importação quase que com porteiras abertas, essa TEC zerada e de maneira até exagerada, podendo promover um comprometimento muito grave da rentabilidade do produtor gaúcho, né, nesse momento. Não, sem dúvida, né? Mas todas as commodities, seja arroz, seja soja, seja milho, existem momentos no ano que se exporta e também existem momentos que se importa, né? Arroz, nos últimos 2 anos, o Estado exportou alguma quantidade, até porque tinha produção em excesso e até para ver o equilíbrio de preço. Agora, fazer importação no momento da safra é extremamente prejudicial, né? Não só arroz, como qualquer outro produto. E volta e meia o governo entra nessas, né? Quando um certo produto está
em grande quantidade, a situação do leite é parecida, né? Então, a importação, o que ela provoca? A baixa do preço, porque o governo subsidia, e o produtor de leite, no caso do leite especificamente, começa a desistir da atividade, e menos gente fica produzindo leite. E o arroz não é diferente, né? Ninguém vai começar a produzir um produto sabendo de antemão que vai ter problema. O que ele vai fazer nessas áreas? Ou ele deixa elas em pousio, não planta, ou planta outra cultura. No caso do Rio Grande do Sul, soja, na maioria das áreas, nem em todas é possível, milho ou até pasto, pastagem para a pecuária. Então, ele usa uma produção alternativa nessas áreas, e aí o que vai acontecer? Logo ali na frente, não vai ter arroz para abastecer o mercado interno. Bom, é algo que a gente vai acompanhar muito de perto. Eu queria ouvir do senhor também como é que o senhor está enxergando as próximas safras que estão prestes a acontecer no Rio Grande do Sul, seu Irineu. A gente tem uma safra de trigo que deveria começar a ser plantada aí no próximo mês, mas muitas dessas áreas que seriam cultivadas com trigo ainda estão impraticáveis, e há uma incerteza muito grande em relação a esta nova temporada de trigo no Rio Grande do Sul, que também é um estado fundamental na produção deste grão. Como é que o senhor tem sentido este ambiente entre os produtores e esta nova safra de trigo? Há um risco e uma incerteza muito grande em cima dessa nova temporada? Olha, a região do trigo não foi tão afetada, é a região mais alta, Planalto Médio e tal, né? Então, as terras praticamente que o pessoal iria produzir trigo estão lá. O que acontece é a lixiviação, como eu falei antes, Uhum. né? As pessoas vão ter que preparar um pouco a terra, diferente do que faziam em outros anos. Mas o que afeta o trigo, na verdade, é a rentabilidade. O preço do trigo no mercado é baixo perto do custo da lavoura. Então, a expectativa é de que a área seja menor do que no ano passado, juntando esses dois fatores, o fator da chuva e o fator preço, fator de mercado. E a próxima cultura da soja, que o plantio está mais lá na frente, a partir de outubro, praticamente do ano que vem, ainda muita coisa poderá acontecer até lá, né? Mas eu tenho a convicção de que safras ou super safras ou grandes safras é difícil de acontecer em função de não dar tempo de se recuperar toda esta área. Mas o pessoal, o agricultor, ele é persistente, ele vai fazer de tudo para voltar a produzir, desde que tenha viabilidade econômica. A soja é uma cultura que independe de qualquer situação, é mercado internacional, é uma commodity mundial, né? E o preço nós conhecemos há muitos anos, ele oscila de acordo com a oferta, procura, clima americano, intenção de compra da Ásia e assim por diante. E o produtor é a principal cultura do Rio Grande. Isto vai acontecer, o plantio vai ser a mesma coisa, talvez um pouco mais, um pouco menos, com condição ou com capacidade produtiva um pouco menor. O arroz que está nessa incógnita que nós conversamos antes. Vai Certo. depender, se o governo insistir na importação, na minha concepção, vai diminuir a área plantada e aí nós vamos ter problema. E tem outra questão nessa questão da enxurrada. As áreas mais afetadas, que hoje são 86 municípios, ou 78, aliás, o governo ontem decretou mais uma vez que em calamidade são 78 e em estado de emergência são 400 e alguma coisa. Nesta região, houve muito prejuízo na monocultura, na monocultura não, na pequena cultura, hortifrutigranjeiros, animais, aves, suínos, onde a água levou muitas instalações, levou muitos animais e não tem como você, num curto espaço de tempo, voltar a produzir. Ali levou a terra embora em muitos lugares, né? Então, esses alimentos produzidos nessa região são alimentos que não fazem parte das grandes commodities, mas fazem parte dos alimentos do dia a dia. Estão todos eles, a região toda está muito próximo do maior centro consumidor, que é a região metropolitana. E esta região foi muito afetada. Então, nós vamos ter problema de abastecimento dessas culturas que são o que mais alimenta a mesa do gaúcho.
Senhor Irineu, a gente tem uma pergunta para o senhor do Jonathan Freitas, que acompanha aqui o Bom Dia Agronegócio. Ele diz o seguinte: a ProSoja Rio Grande do Sul teria informações sobre qual percentual de arroz ainda estaria nos armazéns que sofreram com as enchentes? Pergunto, ele diz, porque os preços já subiram em proporção absurda nas gôndolas. É possível já fazer esse levantamento do que havia sido colhido, estava armazenado e se perdeu naqueles silos que foram atingidos pelas enchentes, senhor Irineu? Eu não tenho este número. Eu sei que vários silos, a água, principalmente que estão na região baixa, a água afetou. Tem problemas, inclusive conversando com o pessoal outro dia, para retirar esse arroz, eles tinham que sugar ele por cima do silo, porque se retira como normalmente se retira, ele vai misturar o arroz estragado que está embaixo, né? Então existe um percentual de perda aí, mas não é tão grande, né? Não foram tantos silos assim. A perda maior é parte dos 17% que ainda faltava colher. Sim. E desses 17% que faltava colher, acredito que aí sim a metade dele talvez não colha mais, porque a água levou embora, ficou embaixo d'água muitos dias e estragou, né? Então, mas isso como nós tivemos uma safra boa, aquela que foi colhida antes da chuva, aqueles 83, 84% tiveram uma produtividade acima um pouco do esperado, né? Então a quantidade total colhida e aquela que ainda se colhe vai chegar praticamente na previsão inicial que se tinha, né, nessa questão do arroz. E o estrago, ele talvez não seja tão expressivo assim. Eu não sei precisar esse número. Bom, tudo é muito difícil de precisar agora, né, senhor Irineu? Nesse momento, aonde é possível acessar, se vai tentando mensurar. Quando nós falávamos da primeira vez, o senhor citou aquela condição do projeto de lei que o senhor apresentou propondo o remanejamento de 2,2 bilhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para apoiar as obras de recuperação do estado do Rio Grande do Sul. E aí é olhar para a reconstrução de estradas, pontos, residências, a infraestrutura do estado de uma forma geral. Como caminha esse projeto, senhor Irineu? Quais são as últimas informações que o senhor tem em relação a essa iniciativa que o senhor propôs? Terminou agora, semana passada, o prazo para apresentação de emendas, né? Agora está indo para a relatoria para ser relatado. Acho que hoje ou amanhã alguém assume a relatoria, nós vamos tentar indicar uma pessoa e vai ter os trâmites normais. Nós temos recebido muitos apoios de municípios, de entidades, de parlamentares, né? Inclusive, tem parlamentares que assinaram junto este projeto de lei, e nós esperamos que ele possa avançar. O objetivo desses 2 bilhões e 200 milhões seria injetar no Rio Grande do Sul, especialmente nesses municípios com problemas, via FPM e FPE, que é o caso do Estado, distribuir nessa proporção para os municípios afetados. Nós esperamos que isso avance, embora nós saibamos que tem muitos partidos, né, porque a questão aí é partidária também, que estão contra isso. Eles acham que tem que deixar esse recurso para a eleição. Mas o recurso total são 4 bilhões e 900 milhões. E nós estamos pleiteando 2.200. Por que 2.200? Porque 2.200 é a quantidade de recursos que se acrescentou ao valor original, que era de 2.700. Foi através de emendas parlamentares que se chegou na elaboração do orçamento de 24, nesses 2.200, tá? Mas eu sinto, falando com alguns parlamentares, especialmente fora do Estado, que não tem muito interesse, mas eu acredito que ele seja uma minoria, tá? E esse recurso, ele é substancial, ele é importante se nós conseguirmos essa aprovação, e é um recurso que está disponível, pois a eleição está próxima, em outubro, esse dinheiro está no orçamento, né? Se não for destinado ao Rio Grande do Sul, ele será gasto na eleição, e é um dinheiro que aparentemente evapora, né? Porque ele não traz resultado a não ser financiar a despesa de campanha dos candidatos neste ano a vereador, a vice-prefeito e a prefeito, né? Antigamente não tinha financiamento público nenhum, lógico, era outro sistema. Hoje não se pode utilizar recursos de empresas para esse tipo de financiamento, mas restam 2 bilhões e 700 milhões de reais.
é só diminuir o gasto, fazer uma eleição mais barata e atender o prejuízo do Rio Grande. Nós estamos fazendo força, os apoios que vêm vindo são importantes, especialmente para aqueles parlamentares que têm dúvida em apoiar esta medida ou não. O parlamento, ele tem todos os poderes, ele votando, a maioria votando a favor, a decisão acontece, sai e dá para resolver o problema. O problema é o convencimento, né, dos deputados e senadores. Isso é interessante de trazermos, né, seu Irineu, uma vez que também está em debate ali entre as autoridades, entre os representantes do governo federal, do governo estadual, essa possibilidade de adiamento, né, das eleições municipais aí no estado do Rio Grande do Sul. Então, as peças precisam de fato se encaixar para que a reconstrução do estado seja prioridade, não? Ontem eu tive numa reunião com os prefeitos e alguém levantou essa ideia, essa hipótese de adiamento. Eu não acredito muito que vai acontecer, até porque nós estamos em maio ainda e a eleição em outubro. Até lá muita coisa recupera e tal. E se for, o que poderá acontecer? O adiamento, talvez 30 dias, que nem aconteceu na eleição passada, quando houve o Covid, foi adiado por 30 dias. Mas o problema é só o Rio Grande do Sul. Então, para haver uma decisão geral no país todo, são 27 estados e um que tem problema, não vai acontecer. O Rio Grande do Sul, especificamente, é uma decisão bem complicada. Então, eu particularmente não acredito que isso possa acontecer, embora, logicamente, respeito a opinião dos demais, dos que acham que deve ser adiado. Agora, prorrogar mandato, isso eu não vejo chance nenhuma. A única chance que eu vejo é, eventualmente, poderá adiar alguns dias a data do pleito, efetivamente. E, senhor Irineu, uma outra iniciativa do senhor que eu acho que é importante a gente trazer para a nossa audiência, principalmente para que essas informações cheguem a mais pessoas no Rio Grande do Sul, é que o senhor também propôs a retomada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que foi criado durante a pandemia de Covid-19. E o senhor propõe a volta disso para haver, né, mais uma medida de apoio à reconstrução, nesse caso, de vidas, de histórias e de empregos, né, na sua manutenção, na manutenção da renda e, naturalmente, da dignidade dessas pessoas, para que haja também mais uma ferramenta para tranquilizar essas pessoas na hora de recomeçar sua vida, não? Nós entramos com um projeto nesse sentido também. O governo já anunciou algumas coisas, justamente porque não afetou. Nós falamos muito em agricultura, mas o prejuízo maior de curto prazo é no comércio e é na indústria, nas regiões que alagou e nas regiões onde, especialmente no Vale do Taquari, onde praticamente muitas cidades não tem mais comércio. O comércio que tinha foi todo ele levado pelas águas. Então, muita gente vai ficar desempregada. E a ideia é justamente fazer o que nem foi feito lá atrás, na época do Covid, que o governo subsidia ou financia as empresas em parte e garanta o emprego, né? Porque as pessoas sem emprego, sem renda, aí vai morrer, aí realmente complica. Então, algumas coisas o governo já anunciou, a liberação do fundo de garantia, ele vai repassar também recursos individuais na ordem de algo em torno de R$ 5.000 por pessoa. Tudo isso ajuda, né? E é importante, logicamente, que o emprego possa ser mantido, que as empresas possam ser erguidas, algumas talvez não consigam mais, mas que o grosso a grande quantidade de empresas, grandes, médias e pequenas que foram afetadas, possam efetivamente manter. Na indústria calçadista, nós já vimos algumas reportagens, o pessoal começou a limpar as indústrias, limpar as máquinas, e algumas já voltaram a produzir, né? O problema não é só a produção, o problema também é a matéria-prima. Muita matéria-prima nessas indústrias que foram alagadas estragou, então vai ter uma dificuldade de se conseguir retornar o normal da atividade. Mas isso é coisa passageira, né? Logicamente, o custo para voltarmos à realidade, ele é muito grande e será demorado, não tenha sombra de dúvidas. Nós comentamos em algumas manifestações nossas o Katrina, que foi um grande evento americano que aconteceu há uns 10, 12 anos atrás, e era uma cidade apenas, né, levou 10 anos para a reconstrução.
Isso nos Estados Unidos, onde o país inteiro é um país economicamente sem comparação com o Brasil, as pessoas financeiramente em situação diferente da nossa. Imagina nós com 70, 80 cidades com problemas seríssimos. Nós vamos levar para voltar à normalidade, por incrível que pareça, ou embora a gente não queira isso, mas vamos levar muitos anos, quem sabe 8, 10, 12, 15 anos, e algumas coisas talvez nem se recupere mais. Mas, de toda forma, é um problema climático, não é um problema do ser humano. Nós temos que conviver com isso e lutarmos. Eu tenho a convicção que o gaúcho ele é predestinado, ele tem força de vontade e tem tido muito apoio do povo brasileiro de um modo geral. As doações que têm sido dadas do resto de todo o país, né, foram muito grandes e vão continuar acontecendo. Além, logicamente, dos auxílios através de financiamentos que deverão ser feitos em condições melhores para que as pessoas possam acessar e retomar a vida normal. Bom, senhor Irineu, o Notícias Agrícolas, mais uma vez eu lhe reforço isso, está de portas abertas para o senhor, para o Rio Grande do Sul, e a gente vai continuar atualizando as informações por aqui. Qualquer nova informação que o senhor queira compartilhar com a nossa audiência, por favor, as portas estão abertas para que a gente possa continuar registrando o que está acontecendo, o que aconteceu, mas mais do que isso, registrar essa reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco, por atender o nosso convite aqui do Bom Dia Agronegócio, do Notícias Agrícolas. É sempre bom ouvir, né, a sua análise junto da sua força e dessas boas notícias de que as coisas vão demorar, mas vão voltar à normalidade, né? Vamos voltar a ver um Rio Grande do Sul pujante e forte como sempre. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço a todos. Um abraço, seu Irineu. Um bom trabalho para o senhor por aí. Até a próxima.